Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, manda então um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje pessoal, dia de Corpus Christi, né? Como Corpus Christi, o próprio Cristo jamais existiu. Vemos aí um país idiotizado pelo sistema religioso. Milhares de pessoas às ruas em uma tal de uma marcha para Jesus. Como marchar para um ser que jamais existiu? Marcha, exército, né? Povo de Deus escolhido, do Senhor dos Exércitos. E aí marcham para esse ser imaginário. Marchando exatamente na contramão de todo o resto do mundo. Pois o mundo hoje está se secularizando. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês o que é o secularismo. E que vou mostrar em dados que o mundo está mudando. Porém, em países como o Brasil, incrivelmente o Brasil, né? Brasil e África, né? Os países mais pobres, necessitados, são os mais religiosos, que não largam essa crença, talvez por motivos políticos, né? Assim como o próprio Constantino criou, né, o Cristo por motivos políticos, né, para dominar o povo ali que estavam em conflito por conta de várias religiões. Ele cria o Cristo para dominar não mais pela espada, não mais por mortes, né? Que aqueles que não seguiam o cristianismo eram mortos, seus bens eram tomados e considerados pagãos. Seus templos eram tomados, seus sacerdotes substituídos agora por sacerdotes cristãos e considerados pagãos. E eram mortos. Mas Constantino não podia matar todos, né? Então cria o Cristo, obriga essas pessoas a aceitarem, recebe delas um pouco de cada uma religião, que é o cristianismo, uma coxa de retalhos, um pouco de cada um, de Mitra, de Horus e tantos outros, né? Mitra da Pérsia, principalmente, inclusive a ceia, a Santa Ceia é mitraica. Então, esse ser imaginário aí, que o Brasil, a própria mídia, né, idiotiza, né, deixa os brasileiros idiotizados, alienados pelo sistema religioso. Então, hoje, vou mostrar aqui com dados que o Brasil, nessa marcha atrás desse ser imaginário, caminha apenas para a Idade Média, volta, retrocede. O Brasil retrocede por conta da religião. E é sempre assim que a religião quer, o povo ignorante, né? É tanto que os governos aí, né, o governo aí está tirando as verbas, né, da educação, né, para que as pessoas fiquem mais, né, menos conhecedoras, na realidade, né? A própria mídia está sendo aí, né, em certos pontos aí está sendo cessada aí, né, os direitos aí, né, para que as pessoas não tenham tanto acesso ao conhecimento, porque o conhecimento é poder. E eles sabem que, né, a ovelha só resta alimentá-la com ilusão. Não pode dar conhecimento à ovelha. Lembra lá do Jardim do Éden? Suposto Jardim do Éden? O Deus proíbe, né, porque o homem não pode ter conhecimento. E a própria Bíblia diz, né? O próprio Deus bíblico lá, o ser imaginário também, outro criado, né? Jamais algum Deus desse se apresentou. O Jesus mito jamais existiu. Foi criado por Constantino ali para uma jogada política, sabe? E as pessoas adorando aí esse ser aí, estão tudo na rua hoje aí, comprando camisetas, né? Atrás desse ser imaginário aí, essa marcha para o nada, para a ilusão. Eu vou mostrar o que é secularismo e diante deste dia aí em que a humanidade, o Brasil, a humanidade, né, adianta, né? Evolui, o Brasil retrocede por conta de religião, né? Principalmente aqui no Brasil, que parece o tipo da coisa, pessoal. Eu costumo dizer, né, eu acho que isso é uma filosofia, se não me engano, chinesa, que diz que o copo só esvazia depois que transborda, né? Você só percebe, né, que ele está cheio quando ele transborda. Aí você esvazia para recomeçar tudo de novo. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? O desespero do sistema religioso é tão grande aqui no Brasil que eles estão querendo bloquear tudo quanto é de conhecimento, acabar com o conhecimento das pessoas. O próprio Deus bíblico diz, né? Aniquilarei a sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente. Por aí vai. Sabe? É mais ou menos isso o texto. Sabe? Mas está lá na Bíblia, né? Quer dizer, eles já previam dali que as pessoas não poderiam saber, né? Porque saber é se libertar. A pior escravidão que tem é a escravidão em que você se submete a ela, né? Você se diz servo, escravo. Veja que absurdo. Vamos ao vídeo, pessoal, para não ficar muito longo, tá? Vamos ver o que é secularismo, primeiramente, para eu explicar, porque eu vou explicar aqui a crescente onda de secularismo e o que tem a ver com nós ateus, tá? Falando para os ateus e para os cristãos, né?
O desespero bate em vocês, tá? Secularismo. O secularismo é o princípio da separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. Era o que deveria haver nesse país, porém, né, Deus acima de todos, né? Estamos se tornando teocráticos. O desespero do sistema religioso aqui no Brasil. Em certo sentido, o secularismo pode afirmar o direito de ser livre do jugo dos ensinamentos religiosos, bem como o direito à liberdade imposta pela imposição governamental de uma religião sobre o povo, ou seja, o governo junto com a religião impondo ali as normas sobre o povo, né? Dentro de um Estado que deve ser neutro e manter-se em matéria de religião, manter-se neutro em matéria de religião, sabe? Em outro sentido, refere-se o secularismo à visão de que as atividades humanas e as decisões, especialmente as políticas, devem ser imparciais em relação à influência religiosa, sabe? Isso aí era o Estado laico que deveria ser cumprido. Alguns estudos argumentam que a própria ideia de secularismo tende a mudar. O secularismo desenha suas raízes intelectuais em filósofos gregos e romanos como Marco Aurélio e Epicuro, e também em pensadores iluministas como Denis Diderot, Voltaire, Bento de Espinosa, John Locke, James Madison, Thomas Jefferson e Thomas Paine. Thomas Jefferson e Thomas Paine que assinaram a Constituição americana. Inclusive o Thomas Paine foi expulso dos Estados Unidos por conta de ser contra a religião, tá? Para quem não sabe, voltou muito tempo depois, ele dava a ideia de escolas, mais escolas do que religião. E livres pensadores modernos, agnósticos e ateus, né, como Bertrand Russell e Robert Ingersoll. Os propósitos e argumentos em apoio ao secularismo variam amplamente. No laicismo europeu, tem-se argumentado que o secularismo é um movimento em direção à modernização. A religião não quer modernização. Longe de valores religiosos tradicionais. Isto é um resumo do que é o secularismo, tá? Para que vocês, meus amigos ateus, entendam, né, que... Vamos lá. Este vídeo vai se chamar Religião em Declínio. Em uma onda contínua de estudos recentes, olhando para vários países ao redor do mundo, todos mostram a mesma coisa. A religião está em declínio. Da Escandinávia à América do Sul, de Vancouver a Seul, o mundo está enfrentando uma onda sem precedentes de secularismo. O fato, como confirma um relatório recente da National Geographic, o mundo está se tornando sem religião. Começa sem religião, depois você descobre que não existe Deus, coisa alguma, não existe nada. Pela primeira vez na história norueguesa, há mais ateus e agnósticos do que os que creem em Deus, estão na Noruega. Vai vendo aí, crente, vai batendo no desespero, né? Brasileiro, né? Brasileiro está aí na rua hoje, milhões aí atrás de um ser imaginário. Vai acabar chegando, meu amigo, você vai descobrir, né? Pela primeira vez na história britânica existem hoje mais ateus e agnósticos do que os crentes em Deus. E as taxas de frequência à igreja no Reino Unido estão em baixa. Menos de 2% de homens e mulheres frequentam igrejas em um domingo qualquer. Menos de 2% no Reino Unido frequenta a igreja. Vai vendo, crente. Uma pesquisa recente descobriu que 0% dos islandeses acreditam que Deus criou a Terra, que Deus criou o mundo. 0%. Zero. Sabe? Dos islandeses. Há 20 anos atrás, 90% dos islandeses diziam ser religiosos. Hoje, menos de 50% afirmam ser, né? Ser religiosos. Mesmo sendo religiosos, ainda não acreditam que foi Deus que criou o mundo, porque está na cara aqui, né? Aí os terraplanistas caem por terra, né? Cerca de 70% dos holandeses não são membros de nenhuma religião. E cerca de 700 igrejas protestantes e mais de 1.000 igrejas católicas podem ser fechadas dentro dos próximos anos em todo o país devido à baixa participação. 700 igrejas protestantes na Holanda e 1.000 católicas. De acordo com um recente
Eurobarômetro, 19% dos espanhóis, 24% dos dinamarqueses, 26% dos eslovenos, 27% dos alemães e belgas, 34% dos suecos e 40% dos franceses afirmam não acreditarem em qualquer tipo de divindade, Deus, força vital ou espírito pombo. Nos Estados Unidos, algo entre 23% e 28% dos adultos americanos não têm nenhuma filiação religiosa. E os chamados sem religião não estão apenas crescendo em número, mas eles estão se tornando cada vez mais seculares, né, em suas crenças e comportamentos. Estão se tornando cada vez mais ateus. Entre a geração Y americana, na faixa de 20 anos, mais de 35% não são religiosos, constituindo a maior corte de homens e mulheres seculares na história da nação americana, norte-americana. Já no Canadá, em 1991, 12% dos adultos afirmavam ter nenhuma religião. Hoje, isso chega a 24%. Na Austrália, 15% da população afirmou não ter religião em 2001. Hoje, o número chega a 22%, só cresce. Na Nova Zelândia, 30% da população declarou não ter nenhuma religião em 2001, mas esse número subiu para 24% em 2013 e nós estamos em 2019. Na América do Sul, 7% de homens e mulheres no México, 8% no Brasil, 11% na Argentina, 12% em El Salvador, 16% no Chile, 18% na República Dominicana, 37% no Uruguai, adoro o Uruguai, né? Aqui na América do Sul, se tivesse um país que eu queria morar, era no Uruguai ou na Argentina, mas em primeiro lugar o Uruguai. O Uruguai não são religiosos, são as mais altas taxas de secularismo na América Latina já registradas. No Japão, vamos ao Oriente, né? Vamos ao Japão. Cerca de 70% dos adultos afirmavam manter crenças religiosas pessoais há 60 anos atrás, mas hoje esse número caiu para 20%. Em 1970 havia 96 mil templos budistas em todo o Japão. Mas em 2007 havia 75.866 templos, ou seja, uma queda de 20.134 templos budistas fechados. E cerca de 20 mil deles eram de um grupo de pessoas encarregadas de organizá-lo, sem sacerdotes residenciais. Ou seja, eram pessoas da comunidade mesmo que tomavam conta do templo, não tinha nem sequer sacerdote mais, né? Líder budista. Na década de 1950, mais de 75% desses templos tinham um Kamidana. Kamidana é um altar shintoísta, de outra religião também lá do Japão, né? Mas em 2006 esse número diminuiu para 44% em todo o país e apenas 26% nas grandes cidades do Japão. Enquanto 11% dos sul-coreanos eram ateus em 2005, isso aumentou para pelo menos 15% anos mais tarde. Isso em 2005, né? Anos mais tarde aumentou para 15%, já deve estar muito mais. Né? Isso é sul-coreanos. E a porcentagem de sul-coreanos que se descrevem como religiosos caiu de 58% na última década. Mais de 50% dos adultos chineses, vamos para a China, né? China comunista, mais de 55% dos adultos chineses são seculares, ou seja, não acreditam em Deus algum, não têm religião. Embora em uma ditadura comunista seja difícil estimar uma porcentagem válida de religiosos, funciona da mesma forma, né? Aqui o governo não tem a religião e o pessoal ali, aqueles que querem ter alguma religião, tem medo de falar, mas é muito pior em um país religioso. Vou mostrar aqui que é muito pior você se dizer ateu em um país religioso. Na China você pode se dizer, né, que tem religião, você não vai ser morto por isso não. Mas em países religiosos, fanáticos religiosos, você é morto sim. E vou mostrar aqui para vocês, né? Na África, vamos para a África, país altamente religioso assim como o Brasil, mas ainda assim a África é muito mais evoluída do que o Brasil. A África proibiu pastores de pedirem dízimo e de pedir contribuição. Proibiu. Vai lá agora você, Edir Macedo. Você agora vai ter que dar dinheiro para eles, cara, não vai extorquir mais não. Vai lá você, Malacheia. Chapeleiro maluco ou qualquer outro pastor. Vai lá. Então vamos lá, pessoal. Em alguns países africanos ainda permite, eles estão lá, né? Quero ir para onde ele proibiu.
Agora vocês vão ter que tirar dinheiro do bolso de vocês, já que vocês acreditam nesse ser imaginário que estão fazendo uma marcha hoje aí para ele. Então vamos lá. Na África, a religiosidade continua alta, claro, continua muito alta. Pobreza versus religião, igual a, né, pastores ricos, né? E o pobre é o que mais dá. Por incrível que pareça, o pobre, pode observar nas igrejas, o pobre é o que mais mete a mão no bolso e tira até do seu pão para dar esses canalhas, essa máfia religiosa, essa quadrilha que eles estão aqui as pessoas em troca de uma mentira, de uma farsa, que jamais conseguirão provar a existência de Jesus aqui. Muito pelo contrário, ele vai ser desmascarado cada vez mais por nós ateus, até por teólogos. Como eu vou mostrar em um vídeo, que tem um teólogo que prova que esse cara nunca existiu. Nem ele, nem o Deus bíblico, nem qualquer outro Deus da face da terra. Nenhum Deus se apresentou para toda a humanidade para dizer, olha, aqui sou eu, vim resolver o problema de vocês. Cada um que inventa seu Deus e fica extorquindo os pobres dos seres humanos. A pobre ovelha que é você. Vamos lá. Religiosidade continua alta. Não há uma indicação crescente da irreligião, ou seja, contra a religião, mas 5% em Gana afirmam não ter nenhuma religião. 9% das pessoas em Madagascar e em Tanzânia e 11% das pessoas no Gabão e Suazilândia são não religiosos, né? Tem porcentagem de ateus lá, mesmo no meio desse povo alienado que sequer tem estudo, sequer tem como comer. Mas mesmo assim tem racionais lá no meio, sabe? Espero que eles consigam libertar as pessoas e fazer como esse presidente, né, da África, não sei se foi da África do Sul, que proibiu que se cobrasse dinheiro dessas pessoas já sofridas, né? Que esses canalhas vão lá só para extorquir, tirar mais, que aí chega com, quando vem dar alguma coisa, sabe? Ele já pede a outro para dar, sai do bolso dele não, pega o dízimo, que era para dar a viúva, o órfão e o necessitado, o que é que ele faz? Né? Quando vai dar uma cesta básica, um pobre coitado ali, ele pede arrecadação, né, aos fiéis. De toda forma, ele não dá um centavo do bolso dele, sabe? Diz que é de Deus, que tirar de Deus está roubando de Deus. E ele entrega o dele a quem? Fica na mão dele, né? Aproximadamente 20% dos bechuanos afirmam agora não ter qualquer religião. Mais de 20% dos jamaicanos não são religiosos. Inclusive, Jamaica tem a religião Rastafari, que também é derivada do cristianismo, né? O Rastafari. Muitas outras nações contêm... o povo pensa que Rastafari é o cabelo, né? É uma denominação, mas é um segmento religioso também, Rastafari. Muitas outras nações contêm populações significativas de pessoas não religiosas, ateus, agnósticos, como a Eslovênia, Israel. Veja só, em Israel, a própria terra santa do povo escolhido, lá tem pessoas que não acreditam. Por que será, hein? Não deveria, nasceu ali no berço do cristianismo, ali no berço do judaísmo, no berço do islamismo. Cada um que alega, né? Que a terra ali é prometida é deles, né? Do mesmo pai Abraão, né? No entanto, lá tem pessoas que não acreditam na babaquice toda. Simples assim. Então, Israel, Finlândia, Hungria, Rússia, Azerbaijão, Cazaquistão e etc. E muito mais outros países ao redor do mundo onde se está adotando o secularismo. As pessoas estão largando essa crença falsa, essa mentira dessas religiões. E principalmente as três mais perversas, que derivam do mesmo Deus de Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E por sinal, o islamismo, as pesquisas indicam que será a maior religião da Terra. Ali ficará pau a pau, páreo a páreo, sabe com quem? Com nós, ateus, que não acreditamos nessa bosta toda, nessa mentira toda, sabe? Vai ficar meio a meio, pau a pau, sabe? Daqui para o ano 2050. Mas aqui não é possível um colapso de nação. Basta dizer que a maioria dos países tem experimentado notáveis graus de secularização durante o século passado. E pela primeira vez na história do mundo, agora existem muitas sociedades onde ser secular é mais comum do que ser religioso. Muitos países tem países que é mais de 90% ateu, né? É muito comum você ser ateu, né? O que não é comum é você ser religioso, você ainda ser atrasado, viver como é o Brasil e como querem colocar o Brasil aqui, né? Dizem aí até que é a nação dos evangélicos, né? A terra prometida dos evangélicos, né? Lembre-se que terra prometida já tinha dono, né? Lembre-se, viu? Quando Abraão invadia, quando Moisés, Josué, tudo carniceiro safado, matava as pessoas que não eram da religião dele, amando desse Deus safado,
esse senhor dos exércitos, esse vagabundo que jamais existiu, criação humana de um povo bárbaro primitivo que vivia na era do bronze, né, que morria de inveja dos outros povos, que tinham seus próprios deuses e eram povos prósperos, no entanto viviam no deserto. Esse Deus safado deles jamais deu eletricidade, qualquer tipo de remédio, né? Cortava o prepúcio das pessoas com pedra, sabe? Não dava nem anestesia das crianças, tá? Embora apoiar abertamente o ateísmo seja por vezes punível em alguns países de maioria muçulmana, punível com morte, tá? De fato, em 13 nações islâmicas, o ateísmo é um crime que justifica a pena de morte. E esta vai ser a religião que vai dominar o mundo. Essa religião aqui, viu? Preparem-se para mortes, o que não presta. E sempre é assim, a bosta da religião. Agora, por quê? Porque não tem mais condição de criar deuses. Diante da tecnologia, acabou os deuses, né? Quero ver você mostrar um jumento falando, como tem na Bíblia. Quero ver você mostrar uma cobra falante. Quero ver você ver um homem andando sobre as águas. Mostra aí, crente. Cadê o poder do pastor, né? Que só funciona dentro da igreja, né? Cura as pessoas dentro da igreja, mas em João tá lá. Aquele que em mim crê farão coisas maiores. Vai ali no hospital de trauma, tem cara lá com as pernas todas arrebentadas, quebradas. Ele levantou, né? Paraplégico. Vai lá e levanta ele, pastor. Mostra que tem poder, mostra que tem fé. Ou tu não tem tanta fé assim? Ainda existem inúmeros sinais do crescimento do secularismo em todo o mundo muçulmano. Até dentro do mundo muçulmano tem ateus. Só que não pode falar porque morrem. Mas tem. Eu tenho amigos ateus. No meu Facebook eu tenho mais de 5 mil amigos e tem muito de lá, sabe? De lá, do Oriente Médio. Muçulmano. Embora os números confiáveis sejam difíceis de encontrar, claro, né? Quem é que vai dizer que é ateu lá? A mesma coisa o cristianismo, quando o Constantino criou o Cristo lá, que invadia as cidades, enfiava uma lança no pescoço das pessoas, a mando dos papas nas cruzadas, e dizia, aceita Jesus? Aceito, senão morre. Inclusive tem uma passagem que o Papa mandou os soldados invadirem uma cidade, e um dos soldados disse assim, mas a pessoa com a lança no pescoço, vossa santidade, né? A pessoa vai dizer que acredita em Jesus. Sabe o que foi que o Papa disse? Na dúvida mate todos, sabe? Esse é o povo aí de Deus. O cristianismo deu uma baixada de fogo, aí agora vem o Islã. O último filho, o filho mais novo, né? Que vivia em briga agora com o filho mais velho, mas agora é quem vai dominar. É o filho mais novo, o herdeiro, né? Finalmente, o grande número de homens e mulheres seculares no planeta Terra é sem precedentes, de acordo com a estimativa mais recente da pesquisa da Pew Research Center. Agora você sabe por que vai crescer o Islã? Por conta deles fazerem filhos demais, os religiosos fazem muitos filhos, sabe? Inclusive o Islã com criancinha de menor. Inclusive o próprio Maomé casou com uma criança de 6 anos de idade, ficou tentando transar com ela, até os 9 anos só foi quando conseguiu transar com ela. Essa é a realidade. Isso aí é os homens, né, escolhidos, isso aí. E a mesma coisa faziam lá o pessoal lá de Josué, que invadia lá, pegavam as criancinhas abaixo de 10 anos, estupravam, ficava para os soldados usarem, depois de ter matado pai, mãe, filho, papagaio, tudo. Usavam, quando queria mais, não podia vender, né? Porque aí era demais. Aí soltava a pobre da criança no meio do mundo, para morrer a míngua, sabe? Depois de ter matado todo mundo, porque não matou logo, sabe? Povo santo. Porque não matou logo a pobre da criança, povo santo. Depois de abusar da menina, aí Deus vai te dar outra terra prometida para tu invadir e pegar outra criança, não é? Eita. Vamos lá, pessoal. Eu estava aqui, segundo a pesquisa, havia mais de 1,1 bilhão de não religiosos no mundo em 2010. E esse número deveria aumentar para mais de 1,2 bilhões até o ano de 2020, ou seja, para o ano já seremos mais de 1,2 bilhões, sabe? Agora, a humanidade são de quantos? 7 bilhões, né? Então, olha a parcela aí de não religiosos, de ateus, agnósticos, céticos, livres pensadores. Olha a parcela. E vai tremendo aí na base religioso. Será que essa onda de secularismo continuará aumentando sobre o planeta Terra? É difícil dizer com certeza. Por um lado, sabemos que a socialização é o motor número 1 que impulsiona a religiosidade, a socialização, né? Aglomerado de pessoas. Os filhos são criados para se tornarem religiosos. Assim, à medida que mais e mais pessoas deixarem de ser religiosas,
é bem provável que elas não vão criar os seus filhos para serem religiosos e, portanto, a disseminação intergeracional, de gerações em gerações, da religião irá enfraquecer nas próximas décadas, né? Com certeza vai enfraquecer. Além disso, a secularização está altamente correlacionada com o uso do acesso à internet, exatamente, a internet, né? Assim como a web se torna mais onipotente na vida de mais pessoas, a secularização continua a crescer. Por outro lado, as pessoas religiosas têm mais filhos do que as pessoas seculares, as pessoas racionais. Essas nações hoje com mais alta taxa de natalidade são as mais religiosas. Claro, né? As mais altas taxas de natalidade e morte, né, de crianças são as mais religiosas. Por quê? Faz filho demais sem poder ter. O exemplo é a África. Enquanto que as nações com mais baixas taxas de natalidades tendem a estar entre as mais seculares, as mais céticas. Então, demograficamente, em termos de que tem mais filhos, os religiosos têm a vantagem da reprodução. E por isso que, de acordo com as previsões da pesquisa, o crescimento da secularidade provavelmente irá nivelar dentro de algumas décadas, enquanto que o Islã irá continuar crescendo, tornando-se a maior religião do mundo em 2050. Mas por agora, as igrejas estão fechando em todo o mundo. A fé está desaparecendo, exatamente o que Darwin disse, a fé vai morrer e está sendo cumprida, né? Profeta do evolucionismo. Que nada, rapaz. A inteligência é pesquisa, é racional, é calcular, né? A fé está desaparecendo e os homens e mulheres que vivem em suas vidas de acordo com os princípios humanistas e valores seculares estão em ascensão, tá? Então é isso aí, pessoal. Então você aí que está correndo aí atrás de Jesus aí, quer dizer só uma coisa a você. Primeiro que ele nunca existiu, segundo que ele não ressuscitou, porque olha que diz aqui, ó, 1 Coríntios 15:15. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Né? 1 Coríntios 15:15. E outra, você sabe o que é tanatologia? Bem rapidinho, a tanatologia prova que a ressurreição de Jesus é uma fraude. Em Mateus 27, capítulo 27, versículo 49 e 51, quando o soldado Gaius Cássius Longuinhos furou com uma lança o lado esquerdo de Jesus, esguichou sangue num dos olhos de Gaius. O olho que era defeituoso ficou curado. Gaius se arrependeu dos seus pecados, deixou de sua vida de soldado, ficou desempregado, lascado, e voltou a ser, e foi ser monge, né? E se transformou no tal do São Longuinhos. Por isso que o pessoal religioso tem aquele negócio São Longuinho, dá 3 pulinhos, para achar, né? Para voltar a ver, voltar a encontrar aquilo que tinha perdido. Então, ó, a tanatologia, parte da medicina que estuda a morte, explica que com a morte clínica cessam-se todas as atividades biológicas, inclusive a circulação sanguínea e pressão arterial. Se o sangue de Jesus espirrou no soldado Longuinhos, é evidente que Jesus não estava morto, não estaria morto, ainda que estivesse em estado letárgico, pois só os organismos vivos têm a possibilidade de espirrar sangue. Então ele não morreu. E outra, se ele ressuscitou, não pagou pecado nenhum, porque aí anulou, né? Ele morreu para pagar pecado, aí ressuscita, aí anulou, né? E tem mais uma coisa, ó. Se a ressurreição de Jesus foi inspiração espiritual, Tomé não poderia ter examinado Jesus. E Jesus não poderia ter metido o dedo no buraco de Jesus. Que mandou botar, né, no dedo dos pregos, né? E Jesus não poderia ter comido pão, como fez em João capítulo 21, versículo 15. Já se o corpo físico de Jesus reviveu, Jesus não poderia ter subido ao céu, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, segundo o livro que você acredita, o livro fantasioso que você diz que é a inerrante palavra de Deus, mas no entanto é repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de intolerância e milhares de contradições. Tá bom, crente? Você que segue o manual de intolerância,
não sabe que é cheio de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, muita barbaridade, né? Um livro que contém cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, né? Árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, dragão de 7 cabeças, zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, homem que anda sobre as águas, jumento que fala, e o Deus bíblico em sua onisciência, onipotência, onipresença não sabia que morcego não é ave, né? E que coelho não é ruminante. E outra, de tantas fantasias, tem uma mulher virgem, casada, né? Que deu à luz do seu próprio filho, né? O filhote de pombo Jesus, né? Sim, porque ela também seria filho do Deus, né? Então é o filhote de pombo que é filho de sua própria filha e filho dele próprio. Na loucura que é o cristianismo. Meus amigos, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.